No vídeo de hoje nós iremos ver o dia em que o Chris acabou inventando que vinha tendo relações com uma professora, ao mesmo tempo que Lois começava a trabalhar no colégio Adam West, após o Chris ter sido pela quarta vez o aluno menos desprovido de inteligência, em um evento que ocorria todos os anos do colégio regional. Lois então, para ajudar o seu filho a sair dessa zona de humilhação, resolveu se candidatar a professora substituta usando outra identidade. Porém, o que poderia ter sido uma tarefa bem simples, acabou se tornando mais um daqueles momentos que ficariam em sexto lugar. O episódio começa em um local onde iria ocorrer o jogo de futebol de boas-vindas, com a Lois bastante animada com o evento que tinha anualmente, e comparando com um programa de comédia dos Estados Unidos, e com o Peter falando que gostaria de ser o técnico no vestiário, pois assim iria poder dizer palavras encorajadoras para os jogadores. Durante isso, Lois se surpreende ao ver aquela mulher no local, pois se tratava da presidente da Associação de Pais e Mestres da escola, e com isso ela poderia esgotar a sua força vital. Em seguida, Lois foi questionada sobre vários assuntos da tal associação, porém, como não chegou a contribuir em nada naquele ano, ela rapidamente acabou sendo nocauteada estilo jogos de luta. Você perdeu! Após isso, enquanto todos já sentavam em seus lugares, o diretor chegou ali para celebrar o jogo de boas-vindas do colégio, e também recordava que se alguém do colégio fosse sair por aí atirando, que fizesse isso pelo menos depois do show do intervalo. E agora iriam se despedir do professor mais velho que estava se aposentando, pois além de já ter trabalhado por mais de 50 anos no colégio, também era o único que ainda usava o aprendizado de palmatória nos alunos. E quando enfim foi aconselhado que parasse com aquilo, ele resolveu então se aposentar como professor, e durante isso acabou sendo totalmente esmagado pelo time de futebol. Em seguida, o diretor premiou o rei e a rainha do baile, além de também premiar o aluno menos desprovido de inteligência, que no caso era o Chris, no seu quarto ano seguido sendo premiado. E enquanto Lois não achava que isso fosse motivo de se orgulhar, Peter por outro lado comemorava até que demais a humilhação do filho. 4 anos consecutivos não é motivo de orgulho. Dinastia. No outro dia, enquanto eles assistiam televisão, Chris era questionado como se sentia depois de ontem à noite, e revelava que por ser o quarto ano seguido a zoação só piorava. Em seguida, Lois chegava ali falando que tinha uma boa notícia, pois devido ao falecimento e também à aposentadoria daquele professor, a escola acabou chamando ela para ser a nova professora substituta. Com isso, Brian logo questiona se não precisava de mestrado para lecionar, mas acaba descobrindo que ela havia mentido para conseguir a vaga. No entanto, Lois considerava a mentira como manifesto do seu sucesso, falando que era apenas uma mulher na casa dos 40 se manifestando. E após o Brian continuar falando que não podia fingir ser professora, Lois recorda que diversos homens colocavam vestidos fingindo ser mulheres, o que resulta com ela tendo que fazer uma turnê nacional para se desculpar por sua fala. Os outros homens hoje em dia botam um vestido e de repente são mulher, então. Uma turnê nacional de desculpas mais tarde. E agora estava pronta para aprender e ouvir sobre o que não sabia. Durante isso, Chris comenta que ter a sua mãe como nova professora só iria aumentar ainda mais a zoação que ele sofria diariamente na escola. No entanto, Lois recordava que se candidatou a professora usando outro nome, e pretendia usar uma peruca loira para que não fosse reconhecida, o que mesmo assim ainda não havia sido aceito pelo Chris, e furioso ele resolveu ir até o quarto da Bonnie para aliviar o estresse. Já no dia seguinte, quando Lois já estava finalmente disfarçada para lecionar, o diretor resolveu mostrar a ela um pouco da escola, e recordava que precisariam tirar aquela faixa urgentemente, pois segundo ele todos já haviam feito a sua parte no movimento. Em seguida, Lois conheceu um pouco a estante de troféus da escola, apesar de não ter muitos ali, acabou servindo para outras coisas. Após isso, Lois foi finalmente conhecer a turma do Chris, e acaba sendo bastante elogiada pelos alunos por causa de sua beleza, com eles até falando coisas bastante inusitadas sobre ela, o que é rapidamente percebido pelo Chris, pois a maioria estava falando, e recordava o tipo de constrangimento que os seus pais lhe faziam passar. Pai. Chris, fiz besteira nas tarefas da festa. Ai, droga! Não estou cheio de doce, sou humano. Estou cheio de doce. Momentos depois, enquanto ele lanchava no refeitório, e a Lois lhe mandava umas mensagens falando que iria levá-lo para casa, porém Chris percebia que mensagens cinematográficas poderiam entregar tudo. Durante isso, ele acaba sendo chamado até a mesa dos garotos populares, aonde tinha aquele garçom que servia a eles o tempo inteiro. E após isso, ele foi questionado sobre seu comportamento com a professora, e até mesmo se não achava a nova substituta bem atraente, com o Chris obviamente ficando bastante sem jeito com a pergunta. E não bastando isso, também foi
foi questionado o que faria em um encontro com ela, mas por sorte acabou falando exatamente o que os populares gostariam de ouvir. Um tempo depois do horário de saída, enquanto entrava no carro para ir embora com a sua mãe, Chris acaba sendo avistado pelos alunos do seu envolvimento com a professora, com Alois até piorando a situação quando resolveu escondê-lo dos garotos, o que acaba fazendo eles acharem que o Chris vinha tendo relações com a nova professora. Já no outro dia, enquanto Lois não via tanta dificuldade assim em lecionar como falavam, porém rapidamente percebia que estava redondamente enganada. Chris também foi chamado a atenção por ter sido visto com a professora. Além disso, descobria que se tivesse feito mesmo o que achavam que fez, ele seria para sempre a lenda do colégio. E com isso Chris revela que a professora e ele dormiram sob o mesmo teto, falando algumas outras coisas que também chegou a fazer com ela como seu filho. Porém, como os alunos só ouviam a primeira metade da frase, eles continuavam acreditando naquele possível relacionamento entre professora e aluno, com o Chris até revelando que ela era casada, e comentando que o Peter e ela pareciam mais irmãos do que marido e mulher, o que acaba resultando com os alunos levando ele em seus ombros pelo feito, e o Chris, que aparentava ter medo de altura, ficando apavorado. Já um tempo depois, Lois foi falar com o Chris sobre ele não gostar dela ser sua nova professora, mas que estava empolgada ao ver ele arranjando novos amigos. Em seguida, Chris descobre que haviam decorado seu armário, pois os populares tinham o costume de fazer isso com os alunos que já se relacionavam, com ele ficando bastante impressionado com aquele resultado. De volta em casa, Meg foi falar com o Chris sobre um boato que ouviu falar dele, pois estavam falando na escola que ele vinha dormindo com a substituta, que no caso era sua própria mãe. Porém, mesmo revelando que poderia ter falado coisas que fizeram todos pensarem nisso, Chris revela que ao menos vinha se dando bem com os garotos populares, com ele até sendo lembrado que aquilo poderia fazer com que ela fosse presa. Chris recorda que a sua mãe sabia do risco que estava correndo quando aceitou o emprego, e no final Meg chegou a questionar se o da sua mãe era maior que o dela. Esse programa tem restrição de idade por causa do que a Meg acabou de dizer. Já de volta na escola, enquanto Chris continuava mentindo sobre estar dormindo com a sua mãe, os garotos acabam lhe questionando o que exatamente eles vinham fazendo tanto. E como Chris não tinha o que falar exceto o relacionamento entre mãe e filho, ele logo recordava que já havia assistido a milhares de horas de conteúdos adultos, e acabou descrevendo exatamente o que já haviam feito juntos. No entanto, eles rapidamente percebem que aquilo se tratava de conteúdo adulto, e devido às mentiras eles resolvem lhe pedir para trazer uma foto sem roupas dela, mas até lá não seria mais visto como a lenda da escola, além de também ser obrigado a sentar com os alunos dos aparelhos auditivos. Olha só quem é, Senhor Popular. Escuta só quem é o Senhor Popular. Um tempo depois, já em casa, Chris estava bastante nervoso com o que estava prestes a fazer, e até tentava enxergar a situação de uma outra forma que não fosse aquela perturbadora. Porém, quando estava perto de realizar aquele ato inusitado, Quagmire inesperadamente apareceu ali no banheiro totalmente camuflado, e falava sobre o fato dele ter chegado ali já ser bastante errado, aconselhando Chris para que ele continuasse com o que estava fazendo. Por outro lado, Chris ainda não tinha total certeza disso, até que finalmente decidiu então tirar aquela foto questionável. Já no dia seguinte, ele rapidamente surpreendeu os garotos populares com a tal foto, com eles até chegando a lhe pedir para que compartilhasse a mesma, o que acaba fazendo Chris questionar se não iriam espalhar a foto, e um dos garotos respondendo que não, pois eram grandes amigos. Porém, apenas alguns segundos após o Chris ter compartilhado a foto, a escola inteira, inclusive até o diretor, já estavam com ela em seus celulares, com ele ficando sabendo do relacionamento entre a professora e um aluno, o que logo resulta com Alois sendo chamada até a sala da diretoria. Porém, como ela não estava por dentro do que todos da escola estavam falando, ela acabou achando que tinha sido descoberta sobre não ter um mestrado. Porém, quando foi confrontada a respeito do relacionamento com um aluno, Lois rapidamente desmentiu o rumor, pois jamais faria tal coisa, e até descobria quem tirou aquela sua foto no banheiro. Mas felizmente já sabia como iria resolver aquela situação inusitada. E você pode me enviar a foto, por favor? Você pode excluir do seu celular? Ora, é claro. Clique. Só o que você fez foi falar clique. É um celular velho. E voltando para casa, Lois rapidamente foi confrontar o Chris sobre o que havia feito na escola, chegando a mostrar para o Peter a foto comprometedora que seu filho havia tirado, com o Chris novamente sendo lembrado que aquilo poderia ter resultado com ela sendo presa, mas ele se desculpava pois quando viu a oportunidade de se tornar alguém popular, não chegou a pensar muito bem nas consequências de seus atos, com a Lois percebendo que ele não estava mentindo mas na verdade se manifestando, e acaba perdoando seu filho com aquele belo abraço de mãe. Já no outro dia, enquanto Chris recordava o seu ato inusitado de ter espalhado o boato de que vinha dormindo com a professora, além de também ter compartilhado aquela foto comprometedora dela, falando que no final de tudo só queria ter alguns amigos, Lois, ao perceber que seu filho seria zoado por ter contado uma mentira, acabou então revelando que aquela história era sim verdade, e que o Chris foi o maior que ela já teve, falando que o mesmo media 56 centímetros e pesava 6 quilos, o que acaba resultando com ele voltando a ser popular, e também com a Lois pegando 6 anos de cadeia por ter alimentado
inventado aquela mentira. E quanto a mim, eu me casei com um filho estranhamente atraente da Liz Hurley. Meu nome é Chris Griffin Hurley. Fiquei com o sobrenome dele.